Ser Paulo. Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Bom falar com vocês novamente, rubro-negros, né, desde que eu voltei com o canal. Este aqui é o primeiro vídeo que eu gravo com o Atlético como tema. O Atlético que nesta noite, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrenta o América em Belo Horizonte. E o jogo ganha aspectos dramáticos, né, especialmente para a equipe goiana, que vem de uma sequência ruim de resultados. Se a gente pegar aqui recentemente, até estava fazendo esse levantamento aqui, dos últimos 15 jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro, o Atlético só venceu 3. Ele venceu o Fortaleza, né, lá no Ceará, e aquelas 2 vitórias consecutivas aqui no estádio Antônio Ascioli contra Atlético Mineiro e Grêmio. Sofreu 6 derrotas neste período e empatou 6. Então, 6 derrotas, 6 empates e 3 vitórias. Isso tirou o Atlético daquela zona em que ele frequentou durante quase toda a competição, ali na primeira parte da tabela, entre 7º e 9º lugar mais ou menos, em alguns momentos chegou a 10º, 11º, mas sempre esteve ali praticamente do 11º para cima, e trouxe o Atlético para próximo da zona do rebaixamento. Eu tenho visto alguns colegas comentaristas, e é natural, né, eles estão expressando o que pensam, mas eu penso diferente. Tratando essa proximidade da zona do rebaixamento com muita tranquilidade. E eu acho que esse não deve ser o clima do Atlético. Tratar isso com tranquilidade, com naturalidade, de que vai escapar dessa situação facilmente. O Atlético precisa ficar muito alerta com essa proximidade da zona do rebaixamento, especialmente faltando tão pouco para terminar o campeonato. Pois se você deixa a equipe entrar numa zona de rebaixamento neste momento, é difícil você sair, porque você não tem margem para erro mais. Se você entra numa zona de rebaixamento daqui nesta ou na outra rodada, por exemplo, você depois vai ter 4, 5 jogos só para se recuperar. E isso pode ser muito perigoso numa reta decisiva de Campeonato Brasileiro da Série A, onde os jogos são de um nível muito alto, né, e o Atlético ainda tem alguns adversários complicados pela frente. Os adversários também têm, evidentemente, mas eu acho que o Atlético não pode tratar essa proximidade das zonas de rebaixamento com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade. Eu não acredito que o Atlético vá ser rebaixado. Acho que o Atlético vai conseguir uma reação, vai chegar aí aos 44, 45 pontos pelo menos, e se garantir na Série A. A questão é que o histórico recente da equipe, dentro da competição, é um histórico ruim. Como eu disse, nos últimos 15 jogos, e não é um recorte pequeno, né, de 3, 4 jogos, pegando 15 jogos, o Atlético só venceu 20% dos jogos. O que isso significaria, por exemplo? Que nesse restante de brasileiro, onde restam aí para o Atlético 7 jogos, né, o Atlético venceria no máximo 2. E isso, inclusive, tendo um percentual acima desses 20% que o Atlético tem nesse recente histórico. Então, esse jogo lá contra o América, o Atlético precisa pontuar lá em Belo Horizonte, especialmente vencer. Porque o empate, ele soma muito pouco. O empate, muitas das vezes, ele dá a sensação de neutro. Nem ganhou, nem perdeu. Ele é neutro moralmente, mas matematicamente ele não é neutro. Matematicamente, o empate é uma semi-derrota. Você precisa de 3 empates para ser equivalente a uma vitória. Então, o empate é muito mais próximo da derrota. Matematicamente, ele é mais próximo da derrota do que da vitória. Beleza, gente? Mas vamos lá aos aspectos deste jogo. Trazer para vocês aqui o retrospecto do confronto, dados do Futebol de Goiás, www.futeboldegoias.com.br. 17 jogos, equilíbrio, né? 5 vitórias do América, 5 vitórias do Atlético, 17 gols mineiros, 19 gols goianos. As duas equipes empataram 7 vezes ao longo da história. Eu vou trazer aqui agora o provável Atlético, né, para esse jogo de hoje, do técnico Marcelo Cabo, que fará sua segunda partida à frente da equipe rubro-negra.
O Éder volta ao time e o Janderson também. Em contrapartida, o Wanderson e o André Luiz estão fora. Com isso, o Pedro Henrique permanece na zaga, né? O Éder volta no lugar do Wanderson, deve jogar hoje pelo lado direito, né? Seria a primeira atuação do Éder pelo lado direito nessa temporada. Com o Pedro Henrique, que é um zagueiro canhoto e fez um bom jogo contra o Santos, atuando pelo lado esquerdo. Lá na frente, o Janderson volta no lugar do André. Fernando Miguel, Dudu, Éder, Pedro Henrique, Cariús. Maranhão e Marlon Freitas, Janderson, João Paulo, Ronald e Zé Roberto. Para mim, com as opções que o Atlético tem para esse jogo, esta é sim a melhor formação que o Cabo poderia mandar a campo. Não vejo ninguém no banco de reservas, né, fora esses jogadores que estão suspensos, sendo, vamos dizer, injustiçado por não estar dentro da equipe titular. Tem alguns jogadores aí de rendimento abaixo neste momento? Tem, mas os seus substitutos não conseguem colocar dúvidas na cabeça dos treinadores atleticanos, nem do ex, o Eduardo Souza, nem do atual, o Marcelo Cabo. Por exemplo, isso vale para o Zé Roberto, vale para o João Paulo, dois jogadores com desempenho abaixo. Os homens de lado não têm rendido, nem o Ronald, nem o Janderson, mas o Atlético não tem melhores opções no banco de reserva. Vamos agora ao América, o América que vive um momento especial, né, dentro da competição. O América está no seu terceiro treinador. O América começou o campeonato com o Lisca, depois o Wagner Mancini, agora o Marquinhos Santos. O América ganhou 4 dos últimos 5 jogos que realizou. Nessa sequência, ele só perdeu o clássico para o Atlético Mineiro, que hoje é o grande clube do Campeonato Brasileiro. E dentro de casa também o América vem numa sequência muito boa, 7 jogos sem perder, com 5 vitórias e 2 empates. Essa sequência recente do América, né, de 4 vitórias em 5 jogos, ela tirou o América de uma briga ferrenha contra o rebaixamento. O América tinha 32 pontos e colocou o América com 44 pontos, falando muito forte na briga por uma vaga na Sul-Americana, muito próximo de se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro para mais uma temporada e até sonhando com a vaga na Libertadores. O técnico Marquinhos Santos vai manter o América e colocar a mesma equipe pelo 4º jogo consecutivo. Cavicchioli, bom goleiro, né, faz um campeonato brasileiro muito bom. Patrick, aquele mesmo lateral ex-Sport Recife, tem uma numeração aí, tá, mas ela não condiz necessariamente com os números que o América vai usar. O Bauer, o Atlético conhece bem, zagueiro que jogou por aqui, Ricardo Silva, e o Marlon foi um lateral esquerdo, ele fez um bom campeonato brasileiro da Série B no ano passado pelo Sampaio Corrêa e foi contratado pelo América. Lucas Cal, jogador formado na base do São Paulo, né, já está há 3 temporadas no América, teve uma saída rápida para o Nacional de Portugal, mas já voltou. Juninho, que inclusive é oriundo aqui de Goiânia, está no América há muitos anos, um volante pegador. O Alê, bom jogador, fez uma Série B muito boa pelo Cuiabá em 19, e no ano passado fez outra Série B boa e ajudou o América a chegar à primeira divisão. Pelos lados, na esquerda o Felipe Azevedo, aquele que atuou pelo Ceará, e o Ademir, que é o grande jogador desse time, né? Não vai continuar no América para o ano que vem, foi contratado pelo Atlético Mineiro, né? Já tem contrato assinado com o Atlético Mineiro, mas mesmo assim fez um brasileiro muito bom pelo América, é o artilheiro da equipe com 9 gols, é o líder de assistência para finalização com 43 assistências para finalização no América, e o centroavante marcou apenas uma vez, né, tem mais assistências do que gol no campeonato, 2 assistências, 1 gol, o Zarate, né, jogador que experiente, né, já acima dos 30 anos, teve 3 temporadas recentemente no Boca Juniors, e agora é o camisa 9 aí do América Mineiro, tem sido titular, né, e será titular hoje mais uma vez contra o Atlético. O América, ele usa dos mesmos recursos que o Atlético dentro da Série A. É um time que não tem grandes expressões técnicas, o Ademir é a exceção, que se vale muito do conjunto para conseguir bons resultados. Só que é um conjunto que vive um momento bem superior ao momento do Atlético. O América está com a confiança em alta, está subindo na tabela de classificação, e isso torna esse jogo lá de Belo Horizonte muito difícil para a equipe goiana. Ainda assim, o Atlético é um visitante que sempre deixa expectativa no seu torcedor, né? O Atlético consegue fazer boas partidas longe de Goiânia, é o 7º
time que mais pontuou fora de casa, então isso demonstra um Atlético muito competitivo, e imagino que o Atlético tem sim, mesmo vivendo esse grande momento do América, condições de, de pontuar lá em Belo Horizonte. Para isso, algo é necessário, o Atlético precisa ter eficiência ofensiva, e isso está faltando ao time rubro-negro. Por exemplo, contra o Santos, faltou eficiência ofensiva. Às vezes você consegue até controlar um adversário, mas você precisa ter a capacidade para transformar este controle em pontos, né, em gols e depois, consequentemente, em pontos. E o Atlético não tem tido essa capacidade, né? O Atlético não marcou contra o Santos, não marcou contra o Palmeiras, não marcou contra o Flamengo, não marcou contra o Sport Recife, ou seja, o Atlético ganha 4 jogos sem fazer um gol sequer. Então, se o Atlético não recuperar essa eficiência ofensiva, provavelmente será derrotado em Belo Horizonte, ou no máximo empata, como aconteceu contra o Santos. Então, o ataque do Atlético é fundamental que volte a funcionar, e para isso, os homens de lado, Janderson e Ronald, precisam dar o ar da graça. O João Paulo precisa voltar a ser eficiente. E o Zé Roberto, né? Tá na hora do Zé Roberto voltar a marcar com a camisa rubro-negra, beleza, gente? Depois do jogo, eu faço uma análise do que foi esse América e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Bom resto de semana a todos vocês, né? Uma ótima quarta-feira e boa sorte ao Dragão lá em Belo Horizonte.